Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui com vocês para mais um culto de cura e libertação, onde vamos compartilhar um pouco a respeito da palavra de Deus. E para esse tema, eu gosto muito do livro de Isaías e principalmente do livro de Isaías, no capítulo 53. E é esse livro que eu quero compartilhar um pouquinho hoje com vocês, para que Deus possa falar, tratar, curar, restaurar a mim e a você. Porque todos nós precisamos de libertação, todos nós precisamos de cura, todos nós vivenciamos coisas na nossa vida que precisa ser tratada. E no dia a dia, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Ele cuida, mais Ele transforma, mais Ele nos torna semelhante a Ele através do nosso esforço, através da nossa dedicação, porque nós temos que fazer a nossa parte, uma vez que Cristo já fez grande parte, já fez a sua parte, melhor assim dizer, se entregando naquela cruz por mim e por você. E aí eu pego esse texto aqui, e particularmente eu vou lá para o capítulo 53, versículo 4, que diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Este texto aqui ele me faz pensar em uma coisa. Veja bem, alguém precisou sofrer, alguém precisou doar a sua vida, alguém precisou se entregar e abrir mão de si mesmo para que outras pessoas ou outro alguém pudesse ter paz, pudesse ter vida e pudesse ter cura. Como eu posso então conciliar essas coisas? Através do sacrifício de Cristo, eu, igreja, pude viver paz, pude ter paz e pude receber a paz. E através desse sacrifício ele veio acompanhado aqui de diversos benefícios que, além da paz, além da cura, ele culmina com a minha e a sua salvação. O objetivo de Cristo naquela cruz é o quê? Te trazer paz, trazer cura, mas acima de tudo, te salvar, te resgatar, te tirar de onde você estava outrora em trevas e te trazer para a luz, nos tornando assim coparticipantes da sua glória. E o texto ele vai mais a fundo quando ele diz: todos nós, tal qual ovelha, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Imagine vocês o seguinte: imagine uma família que tem 10 filhos. No meio desses 10 filhos, separa 9 filhos rebeldes e apenas um filho é aquele que anda dentro das diretrizes, é aquele que obedece ao seu pai, é aquele que faz a vontade do seu pai, é aquele que cumpre, é aquele que alegra o coração do pai. E esses 9 filhos aqui em questão, eles não seguem a lei nem as ordenanças da casa do seu pai. Eles fazem tudo o contrário ao seu pai. E aí esse pai então decide o seguinte: eu preciso salvar esses 9 filhos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o obediente, eu vou pegar o filho correto, o justo, e vou fazer o seguinte: filho, eu vou te sacrificar para que eu possa conseguir salvar os teus irmãos. Transformando, trazendo essa realidade de Deus e Cristo para as nossas vidas. Imagine, você consegue só um pouquinho na sua vida imaginar o que isso significa. Imagine se fosse um pedido para mim me sacrificar para salvar os meus irmãos, se fosse um pedido para você se sacrificar aos seus irmãos. Imagine você por um instante cogitando a possibilidade de ser o sacrifício em prol de outras pessoas. Você logo de imediato ia dizer: eu não, dane-se, eu lá quero saber deles, eu estou fazendo a minha parte, então eles que façam a parte dele. Talvez esse é o pensamento que vem à nossa mente.
Por quê? Porque eu acredito que nenhum de nós, estruturalmente falando, na natureza que nós temos, seríamos capazes de viver e de fazer tal proeza por outra pessoa. Mas quando a gente leva esse sacrifício na escala aonde ele foi feito, imagine um filho perfeito, justo, íntegro, e imagine todos os outros filhos vivendo em desobediência, porque ele diz aqui, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Ele olhou para o justo e disse assim: filho, só você pode resgatar os meus filhos. Imagine Deus falando para Cristo dessa forma, conjectura, eu conjecturando aqui essa conversa. Imagine ele ouvindo isso da boca do pai: sim, pai, beleza, o que a gente faz? Você vai morrer por eles. Mas como eu posso salvar alguém se eu não tiver vida para lutar por eles? Como é que eu vou salvar? Como é que vai ser essa história toda? Imagine conjecturar uma situação como essa. E o Senhor pega e diz: através do teu sangue, através do teu sacrifício, através da tua vida, você vai o quê? Vai resgatar a muitos. Ele não diz todos, a muitos. Porque só o teu sacrifício não vai ser suficiente, uma vez que a vontade de cada um ainda vai ser levada em conta. E ele diz: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Ou seja, o próprio Senhor já tinha a certeza de que nem todas as pessoas da terra, do mundo, iam aceitar o sacrifício. E aí ele diz, lá no finalzinho você vai ler: pois ele levou o pecado de muitos, veja bem, de muitos, não de todos, e pelos transgressores intercedeu. Quando eu chego aqui no finalzinho, eu entendo algo interessante. Ele fez o sacrifício, ele se entregou, ele cumpriu a vontade do Pai, mas após o sacrifício ele voltou a reinar junto com o Pai. E aí, após esse fato tão marcante que já é para nossas vidas, depois de tudo que ele fez, ele ainda se encontra à direita do Pai, intercedendo por você, dizendo: Pai, é o seguinte, foi eu que me sacrifiquei, foi eu que paguei o preço, e eu quero que esse sacrifício não seja em vão. Por isso, enquanto tiver vida, vale a pena lutar, porque enquanto tiver vida, ele pode me confessar como seu único e suficiente Salvador. Olha como as misericórdias de Deus nos alcançam. Olha como é bom servir um Deus tão bom, que ele, ainda que seja no último instante de vida, ainda que seja no último momento de vida, porque você não sabe qual vai ser seu último momento de vida. Poucos são os que têm a sorte de saber quando vão morrer. Que foi o caso daquele 2 ladrões. Um aproveitou a oportunidade, o outro não. Mas nós não sabemos o momento final. Se soubéssemos, talvez a gente marcaria um dia antes para nos arrepender e voltar para Cristo. E aí que está o detalhe da situação. Eu não sei quando eu vou, mas uma certeza eu tenho que ter, que eu tenho que estar pronto para que quando Cristo vier buscar sua igreja, eu esteja pronto para ir morar com Ele no céu. Então por que eu tenho que receber a cura? Por que eu tenho que receber a libertação? Para fazer com que o sacrifício de Jesus tenha legitimidade sobre a minha vida, fazendo com que eu venha renunciar o meu eu, primeiro ponto, as minhas vontades, segundo ponto, os meus desejos, terceiro ponto. Mas, irmão Edson, essas 3 coisas que o Senhor falou se englobam numa só pessoa, sim, mas o meu eu é quem me domina, o meu eu é quem faz de mim quem eu sou. E enquanto eu não mortificar o meu eu, mortificar as vontades da minha carne, eu nunca vou entender e viver as coisas que Cristo tem preparado para a minha vida. Por quê? Porque a carne, ela me lida contra o Espírito, e eu tenho que o quê? Mortificá-la todos os dias. Mas mortificar a carne não é eu pegar uma perna manca, um fio, ou ficar me martirizando, ou me batendo, ou sendo masoquista. Não é isso que é mortificar a carne.
Mortificar a carne é dizer não para o pecado. É não valorizar o pecado. Porque a princípio, quando o pecado vem, o nosso papel ele é fugir. Em nenhum momento a Bíblia diz para a gente o quê? Para a gente negociar, para a gente tentar contornar, para a gente dizer assim, eu vou só até ali. Não, ele diz fuja. 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 Então é isso que a igreja de hoje precisa aprender. É isso que eu como igreja preciso entender. Para que a vontade de Deus, para que Cristo verdadeiramente reine a minha vida e o seu sacrifício não se torne em vão e eu não venha anular o que ele fez por mim. Eu tenho que o quê? Eu tenho que buscar todos os dias da minha vida não levar o evangelho como fardo, porque às vezes as pessoas pregam o evangelho fardoso, doloroso, triste ou de renúncias que vai fazer falta para a nossa vida. Igreja, servir a Cristo não é eu deixar de viver. Tem muita gente que pensa que servir a Cristo é eu deixar de viver. Não, pelo contrário, Cristo quer que você venha ser feliz. Cristo quer te ver sorrindo, Cristo quer te ver alegre, Cristo quer te ver conquistando, Cristo quer te ver o quê? Fazendo a diferença nessa geração, dentro da sua casa e sendo um canal de bênção para sua família, sendo um canal de bênção na sua escola, sendo um canal de bênção onde você estiver, no seu trabalho, na praça, na rua, no supermercado, onde você estiver. Às vezes nós somos tomados pelo medo mediante a situação que nós estamos vivendo. Mas e aí? Jesus viveu tudo isso aqui, mas por que essas coisas estão acontecendo? Porque a palavra do Senhor relata que tudo isso vai acontecer. E é mais um motivo para nós, como igreja, nos alertarmos e nos arrependermos. Mas vamos arrependermos por medo. Eita, eu tenho que me arrepender porque senão eu vou para o inferno. Não, eu tenho que querer estar com Cristo pelo prazer que é estar com Cristo. Quando eu gosto de alguém, eu gosto de estar com ela. É prazeroso estar com ela, eu gosto de conversar com ela, eu gosto de brincar com ela, eu gosto de partilhar com ela. Então é assim com Cristo. Eu tenho que ter esse prazer de estar com Ele todos os dias da minha vida, para que a gente possa viver as maravilhas que Deus tem preparado. Deus está preparando. Deus está te capacitando, te moldando, para que você possa viver as suas promessas. Não te desespere, não pense que é o fim. Porque Deus, Ele já escreveu a tua história. Ele contou os teus dias aqui na terra, assim como Ele contou os cabelos da sua cabeça. Ele sabe onde começa a tua história e aonde Ele quer que termine. É no céu. Não que termine, mas que verdadeiramente comece, porque lá sim vai ser bom. Meus amados, a hora passa rapidinho. A gente não está nem na igreja, não tem aqueles detalhezinhos de falar para o seu irmão, abraça um aqui, tira para o seu irmão aqui, mas ela passa rapidinho. Eu queria aqui trazer um texto também que está no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, que diz, ou melhor, versículo 8, parte B, que diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com você, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso que eu queria que você entendesse. Cristo, Ele quer que nós venhamos nos arrepender. Mas de que, irmãos? Eu não pequei nada, eu tenho ficado dentro de casa, eu não saí, eu não vi nada. Meus amados, mas olha como é interessante a vida. Mesmo dentro de casa, mesmo só com a nossa família, ali dentro, a gente percebe que tem situações que precisam ser trabalhadas, tem situações que precisam ser consertadas. Porque às vezes a correria do dia a dia não nos permite ver coisas e falhas que passam despercebidas pela falta de tempo que nós temos. Mas que você possa olhar dentro da sua casa e ver aquilo que precisa ser consertado. Que você possa olhar para dentro de si e ver esse ponto que precisa melhorar. Porque só dessa forma você vai conseguir atingir uma maturidade e a excelência do que é estar e servir Cristo. Que a graça, que a paz, o amor de Cristo esteja sobre a sua vida e que Deus lhe abençoe. Amém.